E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Maravilha, alunos. Hoje nós vamos começar o nosso livro didático. Nós vamos começar as abordagens sobre um capítulo interessantíssimo. É um capítulo que eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós conversamos sobre jornal, por exemplo, você vai começar a perceber que o jornal tem algumas características específicas. Então, a nossa aula de hoje, ela vai estar concomitante a esse tipo de informação. Se você observar, eu já projetei o livro didático na tela de vocês. O livro com o qual nós iremos trabalhar é o livro didático do volume 3, tá bom? Volume 3, nono ano. E tem informação sobre o jornalismo, que é o capítulo de número 7, que é o capítulo que abre este volume, perfeito? Ampliei para que vocês tivessem a mesma visão que eu estou tendo do nosso material. Nós vamos observar que o volume 3 ele é composto por 3 capítulos naturalmente. Você já está habituado a esse tipo de divisão, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque todos os nossos livros didáticos eles estão vindo com essa divisão por 3 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7, 8 e 9. Nós vamos então comentar sobre jornalismo, uma profissão de informação e opinião. Se você lembrar, nós vamos também comentar sobre alguns aspectos gramaticais, linguísticos e vamos resgatar algumas noções que nós estudamos de alguns conteúdos do nosso segundo bimestre. Para que nós possamos hoje começar com todo aquele gás, você vai abrir o seu livro didático e vai colocar primeiramente na página de número 2. Na página de número 2, nós já temos uma informação aqui de imediato. Aqui nós temos capítulo 7, jornalismo, dois pontos, uma profissão de informação e opinião. Se você parar para pensar, que eu gostaria muito que você fizesse esse tipo de pensamento, esse tipo de situação agora, de comportamento nesse momento, você vai perceber que quando nós falamos em jornalismo, nós vamos observar que dentro desta área nós temos alguns textos específicos que veiculam dentro dessa área. Então, nós vamos observar a seguinte situação. Vamos por partes. Vamos observar a imagem que está sendo posta aqui no livro de vocês. Você, logo de imediato, no nível muito superficial, você está observando um pássaro, né? Um pássaro deixa eu colocar de novo. E esse pássaro, ele tem traços coloridos. Ele não é de uma única cor. Por que eu digo traços coloridos? Porque cada traço evidencia uma outra imagem. Se nós formos olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, como que esse pássaro está sendo formado, ele está sendo formado, está tendo o formato de uma mão, né? Quando você faz assim, por exemplo, ó, você vai observar o mesmo formato. E agora, o que tem a ver a mão com um pássaro, com o desenho de um pássaro? E por que esta relação? E dentro da mão, aqui no centro da mão, nós temos a informação aqui da Unesco, né? A logomarca da Unesco. E abaixo nós temos algumas perguntas que servirão para que nós possamos começar a nossa reflexão sobre esse tipo de conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora. E aí vale salientar uma outra situação. Nós estamos agora em um momento em que você está, vamos colocar da seguinte maneira, tendo uma nova abordagem. Consequentemente, você deverá se organizar para que você não fique desorganizado como foi o primeiro e segundo bimestre, caso seja a sua situação. Por que eu digo isso?
porque alguns alunos, infelizmente, deixaram algumas tarefas pendentes e não conseguiram concluir a tempo. É perfeitamente natural, em virtude da quantidade de disciplinas, mas você não pode deixar que isso vire um hábito, porque se virar um hábito, infelizmente, você não vai conseguir se organizar. E não é o que eu quero para vocês. Eu quero que realmente vocês se organizem, ok? Mas, voltando às nossas questões, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: o que é esse logotipo da Unesco para o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio? O que se opõe à liberdade de imprensa? Opa, algo a se pensar. Segunda questão: que elemento dessa imagem representa a imprensa? Como você chegou a essa conclusão? Que elemento da imagem representa a imprensa? O pássaro, a mão ou este sinal aqui que parece muito um lápis? E o lápis representa a escrita. Uma possibilidade. 3. O que o desenho ao lado do lápis representa? Acabamos de concretizar que é um lápis. E aí, ao lado do lápis, nós temos aqui o formato de um pássaro ao mesmo tempo de uma mão. 4. A Unesco, instituição ligada à ONU, visa promover a educação, a ciência, a cultura em todo o mundo. A garantia da liberdade de imprensa deveria preocupar essa organização? Por quê? Bem, agora então nós vamos responder as perguntas que foram propostas ao longo do nosso estudo. Até o final deste capítulo, do capítulo de número 7, eu quero que você atinja a alguns objetivos, como, por exemplo, ler editoriais, mas não é ler de qualquer forma, é ler analisando as condições de produção e de organização. Como que um editorial é estruturado, como que um editorial ele é produzido, de que forma um editorial ele é organizado. E, claro, como reconhecer um editorial. Depois, eu gostaria de que vocês identificassem no editorial posicionamentos explicitados por meio de modalizadores. Esse assunto ele vai ser essencial para a nossa aula, porque nós vamos estudar a estrutura de um texto, claro, voltado para o gênero editorial, mas não é uma estrutura feita de qualquer forma, tá? Você vai observar que nós temos algumas classes gramaticais que vão contribuir para que um determinado texto ele tenha sentido. Eu vou dar um exemplo, as conjunções. Você esteve comigo estudando crase, você esteve comigo estudando regência verbal, regência nominal, colocação pronominal, tá? Você chegou a estudar comigo complemento nominal, você chegou a estudar comigo oração subordinada substantiva completiva nominal. Todos esses assuntos, eles são essenciais para que você desenvolva um texto muito bem estruturado, muito bem argumentado, muito bem posto ali a forma como você evidencia a sua opinião. Você não escreve um texto de qualquer forma. Todo texto é estruturado. Você pode lembrar, inclusive, das margens. As margens vão contribuir para que o seu texto tenha um efeito de sentido. Então, quando nós chegarmos a esse estudo sobre os modalizadores, você vai observar que os modalizadores eles vão contribuir neste sentido. Eles vão contribuir para que o seu texto tenha sentido, para que o seu texto seja muito bem desencadeado ou encadeado, tá bom? E o nome desse processo é chamado de coesão e coerência. Mas calma, você vai estudar esse assunto no momento certo. No primeiro momento, eu quero que você tenha, naturalmente, o primeiro contato com esse conteúdo. E para ter esse primeiro contato, você precisa ver o conteúdo gradualmente, passo a passo, porque nós não vamos precisar correr com este material, ok? Maravilha! Até o final do capítulo, então, eu quero que vocês reconheçam as regras de colocação pronominal, embora nós já tenhamos começado o nosso material, não é verdade? Nós já vimos ali pelo livro de atividades algumas atividades, algumas regras que foram postas, que foram trabalhadas com vocês na nossa última aula, ao decorrer do início do nosso bimestre. E, como todo bom aluno, deve ter observado que nós temos ali bastantes regras e elas devem ser trabalhadas. E é claro que eu estou trabalhando com vocês
Exatamente. É um assunto que também nós não precisamos correr. Eu quero que você se sinta confortável com esse assunto. Ele não é um assunto imposto, muito pelo contrário. É um assunto que nós precisamos fazer as nossas observações. É um assunto que você precisa refletir sobre o que seja colocação pronominal. Ah, o que é próclise, o que é ênclise, o que é mesóclise. Como é que eu vou determinar ou reconhecer cada tipo de colocação em um texto? E como trabalhar essa colocação? É isso que nós estamos trabalhando. É claro que ele é um assunto extenso e ele vai ser dividido em momentos. E cabe a você dar sequência a esses momentos. Até o final do capítulo, eu também espero que você identifique alguns recursos de coesão sequencial e seus efeitos que têm a ver com o estudo dos modalizadores. Até o fim do capítulo, eu também quero e pretendo que você participe de um debate deliberativo. E aí, para isso, nós vamos ter o auxílio do nosso paradidático nessa questão do debate deliberativo. E por fim, nós vamos produzir um manifesto que também tem a ver com o nosso questionário do paradidático. Questionário não, paradidático, porque o objetivo que foi posto em sala de aula, pelo menos do modo presencial, foi que neste bimestre nós vamos estudar um seminário, tá bom? E é claro que, como todo bom seminário, ele precisa de alguns ajustes. E esses ajustes serão feitos, serão explicados e explicitados ao longo das nossas aulas, ok? Vamos lá, página de número 3, painel de leitura. Nesse momento, eu peço um pouco de paciência de vocês, porque eu realmente vou precisar fazer a leitura, porque eu vou explicar e, naturalmente, fazer alguns comentários sobre o nosso material. Então, vamos lá, painel de leitura editorial. Primeira questão. No dia 2 de dezembro de 2015, duas embarcações com refugiados que saíram da Turquia com destino à Grécia naufragaram. 12 pessoas morreram, entre elas Aylan Kurdi, ou Aylan Kurdi, né? Cujo corpo foi encontrado na praia de Bodrum, na Turquia. A foto do menino sírio morto gerou muita polêmica. Leiam o editorial a respeito dessa imagem. Vamos lá. Por que publicamos a imagem do menino sírio afogado? Para quem não chegou a ver essa imagem, é uma imagem forte do corpo de uma criança síria na praia. Provavelmente você deve ter visto essa imagem. Eu não vou projetar aqui porque é uma imagem realmente muito forte, mas se você teve contato com essa imagem, você vai lembrar. Se não, vamos ver como é que o texto constrói esse tipo de comentário persuasivo, crítico, vamos colocar como crítico, em relação a este assunto. Por que publicamos a imagem do menino sírio afogado? As imagens são chocantes. Na primeira, um policial turco encontra o corpo de um menino sírio na costa de Bodrum, balneário popular no verão europeu, de camisa. Atenção! Na primeira, um policial turco encontra o corpo de um menino sírio na costa de Bodrum, balneário popular no verão europeu. De camiseta vermelha e bermuda azul, ele está de bruços, com o rosto para baixo, próximo à linha da água. Na segunda foto, o policial é visto carregando o corpo da criança para fora da praia. O garoto era uma das 12 pessoas que perderam a vida na travessia marítima em direção à ilha grega de Kos. Entre os mortos havia outras 4 crianças e uma mulher. A Europa enfrenta uma das mais graves crises migratórias da sua história recente. Milhares de sírios trocam a perspectiva de uma morte certa em território controlado pelo Estado Islâmico pela possibilidade de sobreviver no continente europeu. Em muitos casos, como o de hoje, a esperança termina em tragédia. A notícia é relevante e merece destaque, mas a imagem forte deveria estampar a primeira página do UOL. Acessada por milhões de pessoas todos os dias, nossos usuários deveriam, sem qualquer aviso prévio, ser impactados pela foto? Nós entendemos que sim. Imagens influenciam o curso de história. Em 1972, a foto de uma menina vietnamita correndo nua após o lançamento de bombas incendiárias perto de Trang Bang fortaleceu o movimento anti-guerra que terminou 3 anos depois. A decisão de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos,
tios. E as fotos nos comovem profundamente. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo e de busca por audiência fácil, quando o cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas em vez de atraí-las. Mas o jornalismo existe para informar, e palavras não descreveriam com a força necessária a dimensão da tragédia em curso na Europa e Oriente Médio. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. E aí nós temos aqui a nossa referência porque publicamos a foto do menino sim afogado. Se você observar, observe uma seguinte situação. Hoje em dia, pela leitura do texto, há infelizmente vamos colocar o seguinte, como uma situação em que parece que a tragédia vira um cenário de entretenimento para as pessoas. A morte de uma pessoa, você vai observar de uma criança, ela vai servir como entretenimento para que outras pessoas repostem, compartilhem, publiquem. Parece que o que é trágico virou uma peça de teatro em que você pode apreciar aquela cena. E parece que as pessoas hoje em dia elas não estão mais sensíveis em relação àquilo que foi publicado ou à situação que aconteceu. Então, se você observa, acontece um acidente e provavelmente as pessoas elas vão formar ao redor do acidente um círculo e várias pessoas irão tirar fotos do que aconteceu e vão publicar na internet, vão mandar para os grupos do WhatsApp, vão enviar para o tio, para a mãe, para todas as pessoas possíveis. Isso se torna algo insensível. É muito mais prazeroso, pelo que é perceptível, tirar foto e não ligar, por exemplo, imediatamente para uma ambulância. Então, a tragédia, ela vira um palco, o centro das atenções, e o ser humano parece que ele se torna insensível em relação a isso. Vamos pensar o que o nosso texto ele traz de coerente. Ele quer que você reflita que o ser humano, ele, claro, ele tem muitos defeitos, mas que o que acontece com o outro ou o que acontece com outra nação, seja o que for de ruim, não deve ser um espetáculo para você apreciar. Não é isso, é muito pelo contrário. É a ajuda que você deve fornecer. A melhor forma como você pode, vamos colocar da seguinte maneira, ajudar esses tipos de situações ou a esses tipos de pessoas é não compartilhar as fotos de tragédias. Hoje em dia, você observa o nosso texto, ele constrói essa imagem. As pessoas, elas não têm mais a noção de bom senso. Bom senso. Vamos lá para a nossa página, a página de número 4, tá? Vamos para as nossas perguntas propostas. Vamos ver primeiramente as características do editorial. Elas estão postas aqui neste quadro azul. Vamos ver. É no editorial que o portal de notícias, o jornal e a revista manifestam claramente sua opinião a respeito de determinado fato. Ele apresenta tese, apresenta argumentação, como qualquer outro texto de opinião. O editorial ele pode ser assinado por um editor que escreve em nome da publicação. Porém, o mais comum é a ausência de assinatura, já que se trata de um posicionamento oficial do veículo de comunicação. É importante haver objetividade e imparcialidade na apresentação dos fatos noticiados. Por isso, o editorial costuma ser identificado por meio do título da seção ou das cores específicas, o que sinaliza a preocupação em garantir que o leitor saiba estar diante de um texto propositalmente parcial, opinativo. E aí nós nos deparamos agora com as seguintes perguntas. A intenção do texto, a intencionalidade predominante no texto lido é informar que a polícia turca encontrou o corpo de um menino sírio na praia? Posicionar-se a respeito da publicação das imagens de uma criança encontrada morta em uma praia europeia? Olha, provavelmente. Posicionar-se quanto à crise migratória da Europa e o tratamento dado a refugiados sírios? Observe que no nosso texto foi citado a questão da crise migratória. Foi citado, mas o tema que percorre todo o texto não é especificamente a crise migratória, tá? Manifestar-se contra os horrores das guerras? Não, não.
É posicionar-se a respeito da publicação das imagens de uma criança encontrada morta em uma praia europeia. 3. Esse texto é um editorial e está escrito na primeira pessoa do plural, nós. Né? Transcreva um trecho em que o uso da primeira pessoa seja perceptível. Vamos retornar ao texto? Nós vamos olhar o seguinte: onde tiver o verbo conjugado na primeira pessoa do plural, tá? O nós. Vamos olhar. Se você observar, aqui pelo primeiro parágrafo, provavelmente tenha, mas agora, olhando de uma maneira muito geral, não consigo observar. Mas, se você olhar bem aqui, ó, nós entendemos que sim. Nós, primeira pessoa do plural. É só você transcrever. Nós entendemos que sim, entre aspas, porque você está retirando de um texto, tá bom? E transcrever para cá, porque essa fala não é sua. Tem outra pessoa que escreveu esse material, você está apenas transcrevendo. O que justifica a escolha pela primeira pessoa do plural? Na verdade, a gente tem que pensar, nós temos que pensar em algumas situações, tá? O texto, ele vai demonstrar ali uma objetividade, tá? Isso é fato, uma objetividade. E também uma opinião acerca daquilo que você está escrevendo. É claro que você vai desenvolver a minha resposta com a sua resposta, mas de uma maneira geral, segue essa linha de raciocínio, ok? Vamos adiante, vamos adiante. No editorial, defende-se a tese de que imagens chocantes, como a do menino Sírio, devem ser publicadas. Assinale o argumento histórico utilizado para comprovar essa ideia. Veja bem, no editorial, defende-se a tese de que imagens chocantes, como a do menino Sírio, devem ser publicadas. Devem ser publicadas. Devem ser publicadas. Será? Se você olha aqui no texto, a primeira pergunta é por que publicamos a imagem do menino Sírio afogado? E olha só, as imagens são chocantes. Pense sobre isso. Aí nós temos, a Europa enfrenta uma das mais graves crises migratórias da sua história recente. Milhares de sírios trocam a perspectiva de uma morte cerca em território controlado pelo Estado Islâmico pela possibilidade de sobreviver no continente europeu. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios, e as fotos nos comovem profundamente. Em 72, a foto de uma menina vietnamita correndo nua após o lançamento de bombas incendiárias perto de Truong Bang fortaleceu o movimento anti-guerra, que terminou 3 anos depois. E palavras não descreveriam com a força necessária a dimensão da tragédia em curso na Europa e Oriente Médio. Nós temos 4 fragmentos. Quais desses 4 fragmentos estão relacionados ao que está posto no enunciado aqui da nossa questão? Que diz que, no editorial, há uma defesa de uma tese de que imagens como a do menino Sírio, são chocantes, devem ser publicadas. É algo a ser questionado, viu? Porque você lê o texto, mas você não deve concordar com tudo que você lê. Você está sendo levado a uma linha de raciocínio. Você pode concordar ou não com aquilo que está sendo dito. Isso se chama senso crítico. Vamos seguir, porque a nossa aula de hoje ainda não terminou, tá bom? Vamos aqui à quinta questão. Releia o último parágrafo do texto. Mas o jornalismo existe para informar. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. É aqui onde eu queria chegar, tá? Vamos observar o que está sendo posto. Será que o objetivo do jornalismo realmente é esse? Suavizar a realidade? Suavizar a realidade? Mas retratá-la com precisão? Ou seja, o jornalismo ele não vai suavizar nada, ele vai mostrar com detalhes. Quanto mais detalhes tiver, quanto mais cruel for, infelizmente, o jornalismo ele vai bombardear em tudo que é mídia, em tudo que é recurso midiático, tá? TV, rede social, jornais impressos, em tudo, tá? Infelizmente. Você pode observar o seguinte, eu não vou muito longe, é só você observar, se você liga a TV, o que você mais vai ver são os casos de Covid, né? Os casos de Covid. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão vivas, quantas pessoas. Isso não é que eu seja insensível, jamais.
Mas se você assiste ao noticiário 24 horas por dia, você cria uma imagem mental, literalmente mental, e você começa a internalizar aquele tipo de informação que pode ser não pode ser benéfico para você. Esse tipo de jornalismo é um jornalismo que ele vai sim jogar para você, vai te bombardear de informações com muitos detalhes que vão te deixar um pouco para baixo em alguns sentidos, porque eles não vão, e não é o objetivo do jornalismo suavizar a realidade. É isso que está sendo posto durante o texto. A defesa que está acontecendo aqui é que o jornalismo ele vai sim publicar esse tipo de situação, e ele não está interessado como você vai se sentir no aspecto assim mais emocional. Ele quer te bombardear de informações porque ele quer ganhar algo em troca. Mas o que será? Mais mídia, né? Mais espaço na mídia. Olha, veja que esse texto é um texto muito interessante para nós pensarmos sobre o que nós estamos conversando. Certo? Vamos à letra A. A que ideia mencionada anteriormente esse parágrafo se opõe? Que ideia? Vamos retornar aqui? Olha só. Mas o jornalismo existe para informar. Antes disso, tem uma outra situação. A decisão de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios. Ok. E as fotos nos comovem. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo e a busca por audiência fácil. Né? Então, ele está se opondo a essa busca por audiência fácil. Tá? Esta que é a oposição. A palavra mas, que é uma conjunção, ela é chamada de conjunção de oposição. Conjunção coordenativa adversativa. Ela tem sentido de oposição. Ok? B. É verdadeira a ideia de que, decidindo estampar a imagem do menino Sírio na primeira imagem, o portal UOL esperava apenas informar? Justifique sua resposta. É claro que eu vou deixar que você pense, tá bom? Pense, dê uma averiguada nesse tipo de contexto, nessa pergunta específica. E aí eu gostaria que você detalhasse para mim aqui na letra B da quinta questão. E finalmente chegamos à quinta página, tá? E aí nós temos algumas perguntas também importantes, como a de número 6. De que maneira um jornal ou um portal de notícias pode determinar o curso dos acontecimentos por meio de sua primeira página? Essa pergunta especificamente eu vou deixar para que você pense. Tá? Eu gostaria muito de que você pensasse sobre ela, porque ela vai desencadear as nossas próximas aulas, ela vai dar um norte, ela vai ser importante para as nossas próximas aulas, tá bom? Por isso que eu gostaria de que você pensasse com muito carinho. Sétima questão. Como você já sabe, as partes de um texto estão interligadas. Identifique os termos retomados pelos pronomes oblíquos destacados a seguir. O cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas em vez de atraí-las, tá? Las, está se referindo a quem? As pessoas, tá? Aí você vai escrever as pessoas na linha que está sendo colocada aí, tá? Está posta. Não nos compete suavizar a realidade. Esse nos está fazendo referência a quem? Aos jornalistas, né? Mas sim retratá-la com precisão. Esse lá se referindo à realidade, ok? 8. Você considera que a foto de uma criança síria realmente deveria ter sido divulgada, ainda que pudesse chocar algumas pessoas? Aqui tem uma pergunta essencial desde o início da nossa aula até agora. Porque eu comentei, gente, que a foto da criança síria, ela não deveria ser divulgada. Houve essa divulgação apenas para que os jornais pudessem ter mais, vamos colocar da seguinte maneira, mais reconhecimento, ficassem famosos, né? E isso é totalmente preocupante, tá? É claro que é uma pergunta que eu também vou deixar para que você pense, tá? Eu te auxilio em algumas questões, mas eu não posso responder todas. Nona questão. A fotografia da menina vietnamita citada no texto é de autoria de Nick Utz. Pesquise essa e outras fotos jornalísticas icônicas. Escolha uma delas e colhe uma cópia no espaço abaixo. Anote nas linhas o nome do fotógrafo, o contexto em que ela foi feita e sua repercussão. Algumas sugestões de fotógrafos a serem pesquisados são Steve McCurry, Alfred, Joey Rosenthal, além do brasileiro Sebastião Salgado. Excelentíssimo, tá?
Bem, por hoje nós vamos aqui finalizar na nossa página de número 5, ok? E nesse momento você vai pensar sobre tudo que nós estamos trabalhando, tá? É claro que agora é o momento essencial para que você se organize e para que você não se, vamos colocar da seguinte maneira, não deixe as atividades para depois. Faça no tempo certo, não fique procrastinando, porque vai virar uma bola de neve e essa bola de neve provavelmente você não vai conseguir dar conta no final. Aproveite o momento que é agora. Dúvidas, me procurem no privado. Fiquei muito feliz da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, tchau, turma!